Eis que surge ele, diretamente da revista Oeste, Faroeste Brasileira, Pavinato, Thiago Pavinato, meu xará, traz aqui um conteúdo, traz aqui um conteúdo que ressurge Sérgio Moro. Eis que surge Sérgio Moro. Tá quietinho ultimamente o Sérgio Moro, né? Depois daquele susto da Lanol derrubaram, aí tentaram lá derrubar ele ficou mais lapidado o Moro. Será que o Moro já tá jogando o jogo do sistema ou ele vai bater de frente com o companheiro de judiciário dele, Alexander of Moraes? Para muitos chamado de Rivaldo, né? Rivaldo Jesus. Quem pegou a piada do Rivaldo Jesus? E para você que está chegando agora, não se inscreva no canal, tá? A gente daqui a pouquinho vai girar o peão da casa própria, que é para você ver a sua inscrição ao vivo aqui no nosso canal, tá? A gente está aí com 75.269 agora, acabou de girar. Então vamos ver se a gente bate aí 75.300 nessa live. Daqui a pouquinho você se inscreva. Se está escrito aqui embaixo, inscrever-se é porque você não está inscrito no canal. Se está escrito inscrito, só mete o dedo no joinha, compartilhe e daqui a pouco a gente vai pôr aqui para o pessoal que não é inscrito se inscrever. Fala, Pavinato, eis que surge Rafael Barata novamente. Feliz da vida com a presença do Pavinato. Ele deve ser fã do Pavinato também, assim como eu já falei que sou fã da comunicação desse cara sensacional, que já tive o prazer de dividir bancada lá na Revista Oeste. Aliás, o Alemão me convidou novamente, em breve estaremos lá na Revista Oeste. Fala, Pavinato. Eles nem mencionam, sequer mencionam, a questão do impedimento do Alexandre de Moraes. Porque, para mim, a potencial vítima de um atentado é suspeita para julgar um caso. Você imagina, vamos lá, vamos voltar, por exemplo, do síndico. Né? Eu tentei matar o meu síndico, aí sou descoberto, não consigo, aí eu chego lá no tribunal para ser julgado, o juiz é o síndico. Pois é. O juiz é o síndico. O que se inaugurou no Brasil, e fizeram uma ginástica nesse final de semana para dizer por que no caso do Clezão ele foi impedido de julgar os embargos com o plenário e por que nesse ele não é. Nesse ele não é porque ele não está na capa dos autos. Entendeu? É só não constar ele na capa dos autos que ele não é. Tá tudo certo. Então é mentira. Ah, mas não, ele não chegou a morrer. Ah, então não teve atentado. Ah, ele não chegou a ser ferido. Então não teve atentado. A vida dele não correu risco. E não corre mais. Então não teve atentado. Porque senão ele poderia ter até assistente técnico, ele poderia ingressar no processo. Mas não como juiz, como parte interessada na solução do delito. Mas ninguém fez isso. E ninguém fala disso. O STF vai lá, dá uma desculpa esfarrapada e todo mundo tem que engolir esse verdugo invisível. Tem que engolir por inteiro esse verdugo invisível. E mais uma coisa, muita gente fala assim, defendendo o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro, eu quero deixar claro aqui, a minha crítica é a mesma desde a Lava Jato. Quando apareceu, antes de aparecer, né, a Vaza Jato, em que o Sérgio Moro trocava mensagens com o Ministério Público, e o Ministério Público é parte. Sendo parte, o Código de Processo Penal diz que é suspeito. Eu falei, isso vai dar merda. E deu. E deu. Mas o Sérgio Moro, ele tinha também por hábito maltratar os advogados na Lava Jato. E eu falava, cadê a OAB? Então, desde essa época. Então, eu não estou fazendo defesa de Bolsonaro, não estou fazendo defesa de golpe, não estou fazendo defesa de direita ou de esquerda, eu estou fazendo defesa do direito. Única e exclusivamente. E parece que a OAB já se esqueceu do direito faz tempo, né, professor? Pavi, eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu sou um cidadão. E como cidadão eu me preocupo até com o ponto de partida que você e o doutor Tucho apresentaram aqui, quando falaram da questão institucional. Ora, uma instituição, observando a perspectiva da filosofia das ciências sociais, ela é apenas uma regra de conduta. Por isso que você não consegue ver o institucional se você não respeitar o direito. Porque o direito ele estabelece as regras de conduta. Existem as regras de conduta informais, que nem por isso deixam de ser instituições. Mas a instituição, o institucional, ele só se realiza se você respeita o direito. Pelo menos eu posso estar enganado.
Mas foi assim que eu aprendi com os grandes mestres que o Brasil já teve. Não com isso que a gente encontra hoje nas universidades, que são aqueles discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos que não conseguem entender quase nada e geram, por exemplo, autoridades desse nível que nós temos. Aí eu caio na questão da OAB. Eu nem me preocupo que a OAB ela seja uma instituição que trate ou tente ser uma liderança da sociedade ou corporifique uma voz da sociedade. A minha preocupação com a OAB é que ela cumpra pelo menos o papel diante daqueles que a compõem, que são os operadores de direito, que são os advogados. É apenas isso que eu gostaria. E aí me incomoda quando eu vejo um presidente da OAB e diz assim, não, nós temos que verificar as prerrogativas, nós temos que verificar o direito, tem que ser respeitado, tem que ter o devido processo legal. Isso depois de 500 anos de história. Porque, com todo respeito, se nós pegarmos os erros que estão sendo cometidos aqui, foram cometidos antes até da descoberta do Brasil. É o abuso em que a força está se impondo em relação ao direito, porque é o que nós estamos vendo. E aí ele vem e apresenta isso. Eu gostaria, pelo menos, que ele falasse o seguinte, eu quero que não faça mais qualquer ação para impedir que os advogados de defesa tenham acesso aos autos. Simplesmente o juiz pega e diz assim, o senhor é advogado de quem? Praticamente nós estamos vivendo a situação dos anos 30. O senhor é advogado de quem? Não, esse daí, ele não é cristão, ele não é ariano, ele é daquele povo. Então eles são ratos, então você não tem direito, porque você não tem direito de estar tendo acesso, porque rato não tem direito. Era assim que eles falavam lá, e é praticamente assim que eles tratam todos aqueles que são os cidadãos comuns. Essa gente. E detalhe, essa gente de sangue vermelho, não, porque eles também não têm sangue azul. Eles não têm sangue verde, talvez não tenham nem sangue, porque eles colocam como se fosse uma condição inferior de vida. E aí é apenas isso que eu gostaria, que a OAB ela assuma o seu papel diante dos seus, não precisa nem ser diante da sociedade brasileira e nem diante do direito. Se ela pelo menos for reivindicar os direitos que cabem aos seus advogados, ela já estaria colocando o dedo na cara daqueles que abusam de autoridade e aqueles que não permitem o verdadeiro desempenho do processo legal no Brasil. É isso que eu gostaria. Sabe o que me parece? Me parece o seguinte, porque a OAB virou um balcão de negócio. Então não interessa você entrar em rota de colisão com quem está no poder. Quer dizer, dane-se, as favas com o advogado, que não é marido, que não é esposa, que não é filho, que não é filha, que não é sobrinho, que não é amante de ministro ou desembargador. Porque esses podem, hoje, advogar com prejuízo de todos os outros advogados da face da terra. Dane-se o advogado que tem o direito de defesa totalmente avacalhado e aniquilado nesses casos em que não há mais direito de defesa. Sabe para que serve a OAB, professor? Eles estão preocupados, porque eles têm a indicação de desembargador do trabalho, desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados, desembargador federal, ministro do STJ, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, a indicação da vaga do Conselho Nacional do Ministério Público, uma vaga na associação, na Agência Nacional de Proteção de Dados e no Conselho Nacional de Política de Proteção de Dados. Então, a OAB sempre tem uma vaga ali. Pave, só 2 frases. O problema é que o grosso da advocacia, o grosso das partes que compõem a OAB não são esse é o mínimo. Isso é um pequeno pedaço. Isso aí é essa multidão de indivíduos que não têm esses privilégios é que compõem. E tem um detalhe, cedo ou tarde, eles vão sucumbir diante do fato de não terem respeitado os seus. E os seus são a grande maioria. Exato, mas a OAB virou um Senado. Virou um Senado. Você está lá, ele não tem a emenda da advocacia, mas você recebe de todos os advogados, os estados mandam um dinheirão para o federal, e os estados e o federal, eles têm essa moeda de troca. Olha, ou você anda bonito, porque são aquela minoria, são uma minoria, não são a maioria dos advogados. É uma casta privilegiada que tem moedas que podem ganhar muito dinheiro. Existem denúncias. A gente viu essas denúncias do Mato Grosso. Foi no Mato Grosso, Goiânia, alguma coisa assim? Mato Grosso. Você quer ser desembargador? Custa tanto. Você quer ser ministro? Custa tanto. Fora que eles disseram que talvez tivesse um membro do STF envolvido e eles não publicizaram o nome, porque, segundo eles, era só investigação e não deram o nome. Exatamente.
Mas aí com o Bolsonaro... Os que estão investigados agora, os oficiais, todos foram jogados E no lixo. o relatório da PF em relação a esse caso de suposto golpe, tal golpe, ele era sigiloso, né? Então, como é que o STF já está dando pareceres de que ele achou bom ou não o relatório? Ô, Favi, você tocou num fato importante, que é muito importante dizer isso. Não há um viés político nessas posições. Quer dizer, eu, tal qual você, eu fui um combatente das posições de Sérgio Moro na época da Lava Jato. Exato. E quem era combatente? E a gente era comunista. Claro, Hoje era a gente é pró-Lula, fascista. Era pró-Lula, porque o objetivo era o direito. E assim a gente vai, eu era comunista, agora eu sou fascista. lógico. Na verdade, eu só sou um jurista. Só queremos o direito, mais nada. Até porque, Babi, hoje, né, essa deturpação do direito que interessa para a esquerda, amanhã vai se virar contra ela. Né? Isso. Vai deixando o monstro crescer, sabe onde vai acabar Porque o isso? Lula também foi indiciado, Sim. Isso. mas não foi tentativa, né? A gente sabe. É que não foi tentativa. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. O né? pau que bate em Francisco não bate em Chico Buarque, e assim vai. Opa, Bibi, rapidamente, assim, quando eu vi essa notícia, até pareceu uma boa notícia. Puxa, a OAB acordou, né? Até me lembrou aquela capa da revista The Economist, que constatou agora, com 2 anos de atraso, que o Brasil está errado na política fiscal, que o Lula está errado, né? Demorou 2 anos, né? Então a OAB acordou, ok. Só que eu tenho uma má notícia para dar. Porque a nota da OAB não tem esse objetivo que a gente está debatendo aqui. Porque esse não foi a mensagem principal. Eu estava olhando aqui no site, a nota da OAB começa repudiando os atos de violência, a polarização no Brasil. Só no 3º parágrafo que ela fala isso. Então dá a impressão de que a OAB acordou e emitiu uma nota dura. Precisamos respeitar o dever. Não, está no 3º parágrafo. Ela não tem intenção nenhuma de tocar no assunto, não deu nome de juiz, de ministro, não citou ninguém. É uma nota covarde, frouxa, que não leva a lugar nenhum. É um absurdo. E eles, nessa mesma nota, eles também falam que as lideranças políticas não podem inflar os seus discursos. E eles começam com isso. Para propagar o ódio, aquela coisa toda. Enfim, o OAB sendo a OAB. OAB sendo OAB. Só serve para quê? O tampão. Quando falam a OAB está tão irrelevante, vão me pôr no Conselho de Ética de novo. Porque você sabe que agora eles também... Não, então o não faz a piada. TED agora, ele abre processos ex officio da instituição contra o advogado que fala mal da OAB. Sabia? Poxa. Pois é. Exatamente isso. Então não faz a piada, vamos Virou para a próxima. moda no Brasil, virou moda. Ditador tendo OAB. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço desse programa. É duro, né? É duro porque aqui a gente tem... Por que eu trago, né, o Pavinato? Porque ele é jurista. Ele manja de direito mais do que eu. Sou jornalista. Diferentemente do que pensa aqui, sou petista. Ó. Tem um cara aqui na vertical que está escrito sou petista. E tem o outro que é o Rafael Barata. E eu agradeço muito a participação de vocês aqui, porque vocês são o contraponto. Tá? Apesar de um monte de besteira que vocês falaram aqui agora, que eu sou pastor, que eu estou pedindo pix para idoso, né? Não tem um problema, só que você está num canal que vai ler o que você está escrevendo aqui. Então toma cuidado com as besteiras, porque eu não estou aqui para te agredir, eu não estou aqui só porque o seu nome é Rafael Barata, para chamar você de inseto. Porque eu posso te prejulgar pelo seu nome que está aqui. Você está me prejulgando, você está falando que eu sou um pastor. Você tem que ter provas das coisas que você fala. Né? Então tá falando besteira, mas eu não sei, às vezes você tem 5 anos de idade, ou tem a idade mental de 12, então tudo bem. Tá tudo certo. E não é porque você fala o contrário do que eu penso aqui que eu vou te maltratar. Tá bom? Só que sempre com educação. O Will tá aqui, né? O petista não mostra o rosto, nem o nome, tá rindo. O sou petista escreve sou ladrão. Ah, não, escreveu só ladrão. Pensei que ele tinha sumido, né? Que eu sou ladrão. Então, gente, não é o intuito ficar debatendo, entrando em atrito ou agressões aqui no chat. Beleza? Tanto que eu não bani vocês dois. Eu poderia clicar aqui e banir. Não, isso é ditadura. Aqui não tem ditadura. E aí vem o Luiz Flor e mata a charada. Mata a charada da minha filosofia no canal. Tá? O que aconteceu? A gente põe na Globo hoje e vê só o jornalismo falando bem da esquerda. Por quê? O governo patrocina. E aí você que é o sou petista e o Barata, falem que eu estou errado. Tá? Você confia hoje no jornalismo da Globo? Você confia hoje no jornalismo da Globo News? Dos canais que recebem dinheiro do governo para passar o jornalismo e as informações para vocês? A resposta, na maioria das enquetes que eu faço aqui, é sempre não. Por quê? E por que tem aqui o Pix dos patronos? Porque aqui não tem o Brasil União e Reconstrução. Para balizar o que eu estou pensando. E eu estou trazendo notícias que estão na Folha de São Paulo.
que é um veículo consorciado. Para quem não sabe, se você não sabe, se vocês dois aí, o petista e o Barata, não são jornalistas, existe um consórcio de mídia hoje, que recebe dinheiro do governo e, obviamente, lapida. Então você não vê o fuck you Elon Musk da Janja nisso. Você não vê quando o Lula fala que quer ferrar o Moro, feder o Moro, nisso. Você só vê coisas favoráveis. E quando vem o desfavorável, que é o que acontecia com o Bolsonaro, dá aquela passadinha de pano. Quando o filho do Lula é acusado de agredir a esposa ou a ex-esposa, você não vê nos grandes veículos. E isso me incomodou. Por isso que eu montei o canal. E como jornalista independente, tá? Diferentemente do que vocês pensam aí, que eu sou pastor, que não sei o quê, eu tenho outras empresas, tenho os meus negócios, eu não preciso disso, mas eu adoro estar aqui com vocês. É o trabalho que eu mais gosto de fazer. Essa interação, essa discussão, esse debate. Mas tirar as talas do olho de vocês, para que vocês consigam enxergar o Brasil do jeito que é. Todo mundo estava pondo a esquerda porque falou que a direita estava prejudicando o Brasil. A gente está vendo que não. A gente está vendo a direita na Argentina arrumar a economia argentina. E a gente está vendo a esquerda acabar com a economia brasileira. Ou para você tá bom o dólar a 6? Você acha que é o dólar que sobe ou é o real que cai? Me responda, meus dois especialistas da esquerda aqui. Sou o petista e o Barata. Respondam. É o dólar que sobe ou é o real que cai? O que você acha que está acontecendo para o dólar valer 6? Não precisa ser. Olha lá. Moeda única. Olha as ideias. Você acha em sã consciência, eu sou petista, fora dólar, você acha em sã consciência que alguém vai conseguir derrubar o dólar? Eu não sei quantos anos você tem, mas a vida inteira o dólar ditou o rumo da economia mundial. Tanto que quando você fala que alguma coisa é importante, você fala assim, nossa, alterou o valor do dólar. Não existe derrubar o dólar, não existe construir uma moeda. O Brasil já teve uma moeda aqui, você lembra do cruzeiro, do cruzado, o cruzado novo, do cruzado de esquerda, do cruzado de direita na tua orelha, que é um monte de papel que você tinha no bolso que não valia nada. Você ia com 1.000 cruzeiros, eu lembro bem, eu ganhava do meu avô 1.000 cruzeiros, era uma nota, assim, tinha um barão, acho que era o barão de Mauá, e eu ia com 1.000 cruzeiros, eu comprava 3 docinhos na casa de doce, era um pingo de leite, uma teta de nega, que hoje não pode falar teta de nega, né, hoje é Dantop, sei lá, o merengue, era uma teta de nega, era um pingo de leite e era um coração de abóbora, que eram os doces que eu mais gostava. Comprava com 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros. Hoje com R$5 você compra. Então a gente não pode voltar ao que era. A gente não pode entrar nesse discurso bico doce da esquerda. Olha o que está fazendo com o BPC Loas. Você tem parente que é Loas? Você tem uma pessoa na sua família que não contribuiu com o INSS, tinha um benefício de prestação continuada? Isso pode acabar. É muito grave. Tá? Então agradeço a democracia do YouTube, que permite canais, não só o meu, mas vários outros, que vêm aqui na tentativa de salvar a democracia do país, de trazer informação direta e reta para você, sem passar pano para ninguém, porque está sendo patrocinado. E é por isso que eu peço sim aos apoiadores do canal que fortaleçam a gente sendo patrono. Ninguém é obrigado a dar nada. Eu não sou chantagista, não, que nem pastor de igreja, como você está falando aí, que eu já cansei de ver Malafaia falando: o tempo da televisão é caro, meu amigo. Me ajuda, senão eu não vou fazer o programa. Não, eu vou fazer o programa com a sua doação ou sem. Mas se você apoia, se você se conecta com a minha opinião, tá aqui a forma de você contribuir e se sentir dono desse canal aqui também, assim como eu. Porque logo, logo, ó, vai ter uma plaquinha, tem uma aqui, vai ter outra aqui, ó. E eu quero que essa placa seja sua também, seja dividido com você. Mesmo que você tá aqui achando que eu sou gado, me ofendendo, falando um monte de abobrinha, que você fique aqui no canal e me conheça, porque eu te perdoo porque você não me conhece. É o primeiro dia que eu vejo esses dois aqui e eles estão literalmente causando no chat. Mas fiquem à vontade, tá? Pode continuar aqui que tá tudo bem. Cigóia vem aqui e fala que o Barata tá desatualizado, Lula acabou, é um safadão, né? E a gente tá chegando à parte boa da live. Ah, amigo, aqui é sem enrolação, são 4 temas por live. A gente tá indo pro quarto, que é simplesmente o grande hit aqui do canal. Todas as vezes que a gente traz ele, né? Para quem não se lembra, dia 6 de setembro de 2018, um cidadão lá em Juiz de Fora estocou uma faca na barriga do então deputado federal, candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro,
A ideia, eu acho que era matar o Bolsonaro, já falei várias vezes, a gente apurou o caso Adélio aqui ao extremo, e eu falei que eu não ia voltar com esse assunto, mas o Bolsonaro foi na revista Oeste e falou com o Augusto Nunes, né? Vou pôr aqui, ó, tirar a legenda para ficar legal. Falou com o Augusto Nunes a respeito do que aconteceu naquele dia. Adélio está vivo, ninguém deixa o Cabrini entrevistar o Adélio, né? Vocês têm a resposta aí do que aconteceu lá no dia do barato. Desatualizado vocês, menor desemprego da história. Fim do ano agora, né? Chavinho começo do ano. Tá? E aí a escala também da deputada lá da Erika Hilton, também você concorda? Do fim da 6x1? Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.